Irmãos, hoje é culto de Santa Ceia e você que está nos visitando, você fique à vontade, tá bom? É um culto um pouco diferente, mas que seja um culto propício para que você deseja também viver isso, né? Nos próximos dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? As crianças vão para a salinha, alguma coisa assim? Vão? As crianças para a salinha. Todo mundo já ouviu falar da ceia? Quem que já viu aquele quadro da última ceia de Jesus Cristo? Eu creio que todos. Ali representa a última ceia que Jesus fez, logo após ele foi traído, em seguida julgado, crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita. E nós vemos que em Coríntios ele fala assim que eu sou o pão, Ele fala, eu sou o pão que desceu dos céus. E nós muitas vezes ficamos falando, mas como é que é um homem que é Jesus que fala que é o pão que desceu dos céus? E por hoje ser a Santa Ceia, o tema hoje é o verdadeiro pão. E você vai entender porque Jesus Cristo, ele é o único e o verdadeiro pão. Amém? Abra, por favor, põe para mim no telão. Você que não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela. João capítulo 6, versículos de número 30 em diante. João capítulo 6, versículo 30 em diante. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus, pois, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento da tua palavra, o momento da Santa Ceia do Senhor, e que o teu Espírito Santo possa agora tocar o coração de quem precisa. Senhor, que o Senhor venha visitar as nossas vidas e que nós tenhamos entendimento, ó Deus, claro, ó Deus, simples daquilo que este texto, que a tua palavra está nos dizendo. Guarda a nossa vida, que cada coração seja agora semeado na tua palavra e que toda dispersão, tudo aquilo que tira a atenção, seja agora banido, tirado do nosso meio, e que até o final desta reunião nós possamos agradecer a Ti, porque o Teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você observa o texto que nós lemos agora,
que até Jesus, na época que ele era vivo, em carne, as pessoas ainda tinham dificuldade de crer que ele era o Cristo. Você pode observar que não só na época de Jesus, mas nos dias de hoje, tudo que é bom para nós, tudo aquilo que vai nos dar prazer na alma e no espírito, nós temos dificuldade de nos associarmos. Nós temos dificuldade de acreditar. Então, por quê? Porque nós vivemos mais o plano terrestre do que o plano celestial. E aquele famoso ditado, colocam 2 leões dentro de uma jaula. Quem que vai ganhar? O que vai ser mais alimentado. Então, as áreas da sua vida que dão mais resultados são as áreas que você mais se alimenta. E Jesus está falando aqui, olha, versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai, de quem Jesus está falando? Do próprio Deus. É que todo homem que vir e nele crer não vou ler de novo, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei. Olha o que Jesus está falando. Se você crer, acreditar que Ele é o Filho de Deus, e entregar a sua vida para Ele, crer nele, ter um relacionamento com Ele, você vai morrer um dia, mas no dia que Deus voltar, Jesus voltar, você vai passar pelo processo da ressurreição. O que é isso? Estar com Cristo nos ares. Parece que é até meio estranho, né, de falarmos, porque não se fala muito nesse assunto hoje. Existe céu e existe inferno. O céu para aqueles que obedeceram o Filho do Homem. O céu é para aqueles que abnegaram a sua carne na terra. O céu é para aqueles que creem que Cristo é o Senhor da sua vida. O céu é para aqueles que venceram o mal, acreditaram, mesmo sendo achincalhado, descartado, desprezado, desacreditado, né? Dado como louco na face da terra. Tudo isso chama de beato salu, fanático, retardado, débil mental, vai lá, vai dar dinheiro para a igreja. Tudo isso que você passa, você suporta, você vai entender o que é a ressurreição no dia que Jesus voltar. Agora, inferno, a Bíblia fala, não só a Bíblia dos evangélicos, mas a Bíblia dos católicos diz que o inferno é para os desobedientes. Os desobedientes, os que pecam, os que traem, os fornicários, os adúlteros, os mentirosos, né? E aí por aí vai. Então você precisa entender, é muito injusto Deus te dar o dom da vida, você gastar toda a sua vida de forma honesta e ainda querer ir e viver uma condição completamente eterna. Deus está falando, a maior preciosidade em você é algo chamado vida e alma. E você precisa entender que a sua alma, a quem te deu, você deve devoção a Ele. E você vai entender hoje o que Jesus está querendo dizer, que Ele é o verdadeiro pão. E Ele diz lá no texto que nós lemos, do capítulo 6, do versículo 30 a 40, Ele fala assim, quem come desse pão, aliás, Ele está falando, quem se alimenta de mim, Ele está dizendo, Jesus, aquele que se alimenta de mim, aquele que tem uma relação, aquele que tem um relacionamento, um desenvolvimento comigo, não terá fome e nem, olha lá, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Vira para o teu vizinho e fala para ele assim, hoje Jesus está querendo dar uma grande resposta a esse vazio na sua alma. Ele está dizendo, Ele é o pão da vida, e quem for a Ele, jamais terá fome. Aleluias. E Ele continua dizendo, e o que crê em mim, jamais terá sede. Eu declaro hoje que o pão de Cristo, aleluia, o pão vivo que desceu dos céus, a água viva,
vai entrar dentro de você e nunca mais você vai ter fome desse mundo, nunca mais você vai ter sede desse mundo, porque só Jesus a sua vida satisfaz. Aleluia. Então vamos entender, apesar do texto que nós lemos, apesar, porque é subsequente, apesar do milagre em Caná da Galileia, para quem não sabe, ele transforma, foi o primeiro milagre que Jesus faz. Qual foi o primeiro milagre? Ele transformou a água em vinho. Embora, apesar desse milagre, os judeus ainda estavam pedindo a Jesus um sinal. Por quê? Porque quem vive pedindo sinal como era eles, não estavam crendo que Jesus era o Cristo. E como então convencer alguém contra a sua vontade? Exatamente é isso que nós vamos falar hoje. É não reconhecer, muitas das vezes, põe para mim Mateus, Êxodo 16:15. Muitas das vezes nós não queremos reconhecer, porque reconhecer implica mudança de hábito. Reconhecer implica responsabilidades conosco mesmo. Olha o que diz lá: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Israel, preso nas mãos do povo do Egito, sofrendo barbaridades. Deus tira, você deve já ter assistido até o filme do Mar Vermelho que se abriu. Deus fez tudo aquilo, mandou o pão dos céus, Deus fez a água brotar da rocha. Ainda eles queriam um sinal. E você acha que nos dias de hoje é diferente? Muito pelo contrário. Nós sempre temos uma tendência de não acreditar se realmente Deus é Deus, se realmente Deus existe. Parece que Deus para nós, muitas das vezes, para ser bom, para saber que Ele existe, parece que Deus para nós é o gênio da lâmpada de Aladim. A gente está sempre lá, parece que Deus está sempre à disposição para nos falar igual fast food. 2 hambúrguer, alface, queijo, número 1, número 2, Senhor, eu quero isso. Aí Deus vai lá e te atende, pois não, toma aqui. Senhor, eu quero isso, pois não. No dia que Deus fala assim, abandona os teus erros, aí você torce o bico. Deus fala, olha, não faça isso, para de mentir, para de trair. Não, traição não é só conjugal, trair uma amizade, trair um patrão, dizendo, acordei com uma virose. E põe lá o barulho dizendo, olha, eu estou no hospital, eu estou numa febre. Você está traindo a confiança que Deus te deu através de um trabalho. E entre outras coisas, que isso é o assunto para outro dia. E o Senhor está dizendo, muitas das vezes nós somos tendenciosos a crermos naquilo que nos afasta dos propósitos de um sucesso da vida. E nós muitas vezes temos dificuldade de suportarmos os processos e chegarmos onde precisamos chegar. Por que que hoje nós vemos que há redes sociais, pessoas digitais e influencers, fazendo selfies, mostrando que a vida é muito fácil, que ele consegue, que é muito legal, põe um óculos Juliette, faz uma tatuagem de uma carpa, seja o que for, qualquer tipo de imagem no corpo, monta numa GS 1200, anda de jet ski, isso é a vida, isso é a vida, estourou no norte, é isso, não, vida é quando você entra dentro da tua casa, você tem paz dentro da sua casa, isso é vida. Vida é quando você vai no supermercado e faz a compra do mês, você sabe que é um salário digno, honesto, limpo, sem nenhum tipo de falcatrua. Digno é quando você pega um cartão de crédito e passa, e você não é uma pessoa que está envolvido numa falcatrua, de golpe de pix e de outra. Vida é aquela que você deita com a cabeça no travesseiro e você sabe, minha casa, minha vida, minha família está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Vida é quando você sabe que você pode sair do lado de fora da sua casa honestamente, sem dever nada, satisfação a ninguém. Vida é você saber que você tem uma vida transparente, que ninguém pode lhe acusar de nada. E eu declaro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, aleluia, esse pão que o mundo te oferece, Deus vai tirar hoje. Essa água que o mundo quer que você beba, Ele pode tirar hoje e te dar a verdadeira água e o verdadeiro pão, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Então você vê que havia uma dificuldade, desde a época de Jesus, de crerem que realmente Ele era o Cristo,
o pão vivo que desceu dos céus. Então, nós observamos, por que eles tinham dificuldade? Primeiro, porque a origem deste pão, que é Cristo, não era terrena. Olha lá o que diz João 6,32. Replicou-lhe, ou seja, respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então a primeira coisa que Jesus, ele mostra na sua palavra, é que ele não é de origem terrena. Moisés não podia dar a este pão, ou dar este pão aos israelitas. Moisés simplesmente obedeceu a Deus, porque o verdadeiro pão não era o maná que estava caindo, mas era o Cristo que, aleluia, que estava proposto naquele momento, Jesus, o próprio Deus oferecendo, se vocês me obedecerem, vocês entrarão na terra que mana leite e mel. E nós muitas das vezes precisamos entender que nós temos dificuldade de entendermos as coisas na terra, porque Deus, ele quer nos fazer entender que a natureza terrena não nos leva a nada, mas se nós tivermos fé, tudo será possível ao que crê. E você precisa entender, aprenda a desenvolver a sua fé, e você vai compreender que Deus, ele sempre tem um alimento, uma solução, uma resposta, uma alegria diária para dar ao teu coração, todos os dias da sua vida. Você precisa entender que Deus não é natureza terrena, Deus é natureza, aleluia, celestial. Aquilo que os homens acreditam é terreno, é perecível, mas aquilo que os homens têm resistência de acreditar, aleluia, é Cristo, é o pão eterno. E por isso que ele está dizendo, se você comer deste pão, que sou eu, ele está dizendo, Cristo está dizendo, se você se alimentar desse pão, nunca mais você terá fome e nem sede. Por que as pessoas estão batendo cabeça porque não comeram do pão de, aleluia, da vida que é Jesus Cristo? Por que as pessoas têm sede disso, sede daquilo? A vida das pessoas são insaciáveis porque não beberam da água da vida. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui, que nós vamos já fisicamente comer do pão, mas o pão vivo está dentro de nós, que é Cristo, aleluia, porque ele diz, aleluia, oh aleluia, oh glórias, louvado seja o nome do Senhor. Se, aleluia, e eu, o Pai, seremos um. E eu quero declarar sobre a tua vida a oração sacerdotal de João 17, que você e Jesus será um só em nome dele, amém? A segunda coisa, a origem deste pão, ele não era terrena, ele era celestial. Diz o texto que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o que diz lá, João 1,14. Jesus, embora nascido em Belém, de Judá, criado em Nazaré, onde vivia sua família, ele não era desse mundo, mas do céu. Diz lá o texto, a história, que ele foi gerado no ventre de uma mulher, sem uma relação sexual, sem um contato íntimo entre homem e mulher. O Espírito Santo veio, entrou nela, a obra do Espírito Santo aconteceu e Jesus nasceu. E muitas das pessoas hoje não conseguem entender esse processo. Olha o que diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que as pessoas, eu falei agora há pouco, que elas têm dificuldade de entender que Cristo veio, aleluia, no ventre de uma mulher, nasceu de uma mulher que era virgem, nasceu e ele se tornou Cristo, aleluia, encarnado. Por quê? Porque as pessoas não têm essa sede, essa fome de conhecer Cristo. Eu tive a grande
grande experiência de um dia, de sentir o amor de Deus dentro de mim. É uma alegria inexplicável. É um amor que não se compara com amor nenhum desta terra. É mais que um amor de filho para com o pai. É mais de uma mãe para com o filho. É um amor inexplicável. É um amor que nos constrange. É um amor que nos dá certeza que amanhã tudo vai acabar dando certo. Aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida. O mundo acreditou no primeiro Adão. O mundo acreditou nos reis desta terra e nada deram a eles. Mas, aleluia, da mesma forma que entrou o primeiro Adão, o primeiro, ou como dizer, por um homem, o pecado ele entra no mundo, corrigindo. Por através de um homem, um pecado entrou, mas através do pão que desceu dos céus, ele tira o pecado deste mundo. E eu declaro sobre a tua vida hoje, aleluia, Jesus veio a esse mundo para declarar, revelar o amor e a glória dele para a sua vida. Você vai ver daqui a pouco, a gente vai comer um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva. O que é isso aí? O que é esse pão? O que esse suco representa? Que coisa doideira. A Bíblia fala que ele, quando foi pendurado na cruz, o seu corpo foi entregue em prol dos meus e dos seus e dos nossos pecados, e o sangue dele foi vertido na cruz, e a Bíblia fala que sem derramamento de sangue, aleluia, não há remissão de pecado. Então todas as vezes que a gente come do pão, a gente bebe do cálice, a gente está comendo, lembrando que ele veio ao mundo, e ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta eu comer do pão e beber do suco, se eu não crer que ele foi o Filho do Deus vivo, que veio, aleluia, morrer em morte de cruz para tirar os pecados da minha vida e me perdoar e morar com ele nos céus. Se eu não acreditar nisso, em vão o que eu estou fazendo, é só um pedaço de pão e um suco. Mas todas as vezes que eu como do pão, eu bebo do cálice, eu estou falando para o diabo, eu estou falando para as obras da macumbaria, eu estou falando para o mal desse mundo. Eu não tenho parte com vocês, eu tenho parte com o pão, aleluia, que veio dos céus. Eu tenho parte com o pão, não que é desta terra, mas eu tenho parte, aleluia, com aquele que veio, habitou entre nós, morreu em morte de cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi ao, aleluia, ao abismo, tirou a chave, aleluia, das mãos de Satanás, pisou na cabeça da serpente, e aleluia, 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 e ele, Cristo, é o digno de toda honra, de toda glória. Ele é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Entenda isso. Se você entender isso, nunca mais você vai sentir as coisas ruins que você está sentindo. Nunca mais você vai chorar inexplicavelmente. Nunca mais você vai sentir um vazio na alma, uma coisa assim, como se fosse uma depressão, aquela tristeza profunda. Nunca mais, se você comer desse pão chamado Jesus Cristo, se você deixar, a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele, aleluias. E eu quero declarar sobre a tua vida, primeiro, o Cristo que nós estamos falando hoje, ele não é terreno, ele é celestial. Segundo, aleluias, ele é o verbo que se fez carne e habitou em nós, aleluias. E em terceiro lugar, ele, aleluias, ele não é mundano. O mundo tem atrações, mas sem Cristo não tem vida. Jesus não veio condenar o mundo, mas trazer a vida eterna aos que nele crê. Ele é o pão da vida. Guarda isso, Jesus não veio condenar o mundo, mas ele veio trazer vida à condenação daqueles que creem. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, aleluia, a alegria que Deus quer te dar, a alegria que Jesus quer colocar na tua vida, o mundo não pode dar. O pão que ele está te oferecendo a você se alimentar, o mundo não tem esse pão. A água que Jesus está te oferecendo, ninguém pode dar nesse mundo, só ele pode dar essa água.
Aí você fala, esse bando de crente tudo doido, é porque você não bebeu dessa água que nós tomamos, aleluia. Não é o chá do Santo Daime, não é o chá do Santo Daime, não é a cannabis satibis lá, feito no pão, não é nada disso. A alegria que você está e pode sentir, melhor dizendo, é uma alegria que ninguém poderá tirar da tua vida, do teu coração. É isso que ele está falando. Porque como é que eu posso então, como é que eu posso comer desse pão? Como é que eu posso então me alimentar, matar a minha sede? Aceitando a Cristo pela fé. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Se você tiver fé, põe Efésios 2, 8, 9. Se você tiver fé, o Filho do Homem entrará no teu coração. Olha só, porque pela graça sois salvos. Mediante ao quê? A fé. E isso não vem de vós, mas é o quê? Dom de Deus. Então, se eu tenho fé, se eu tenho fé, eu recebo aquilo que ele está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Volta lá o 8, volta o 8. Pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas porque ele me amou, ele me deu essa graça. Eu não poderia, eu era uma pessoa, era um lixo do mundo, eu não tinha nada a ver com o que eu sou hoje, mas porque ele me amou, porque a sua graça me alcançou, eu tenho um novo nome, eu tenho uma nova história, e eu posso dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém vive sem se alimentar o corpo, ninguém vive se não alimentar o seu próprio corpo. De mesmo modo, ninguém pode ter a vida eterna se você não comer do pão da vida, o pão que desceu dos céus. Quem é o pão? Jesus. Se você quer comer desse pão, Jesus nesta noite está te convidando, coma desse pão. E como nós lemos, quem comer desse pão nunca mais terá fome e nem sentirá sede. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida esta palavra. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, esta palavra. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o Senhor que satisfaz a nossa vida. Quem crê nisso, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, que eu quero orar por você. Você vai colocar a mão no teu coração agora e vai fazer uma oração comigo. E no final desta oração, se você fez essa oração pela primeira vez, se você entrou hoje nesse lugar com uma fome e uma sede inexplicável, e você entendeu que essa fome, essa sede, é só Jesus que pode te dar, te matar, te saciar, te alimentar. Depois dessa oração, no final do culto, depois de tudo isso acontecer, você procura qualquer uma dessas pessoas que estão aqui e fala assim, eu preciso de mais oração, eu preciso entender mais sobre esse pão, eu quero conhecer mais esse Jesus. E você dá um nome para uma dessas pessoas, e elas vão encaminhar o nome seu para as pessoas que vão cuidar de você, vão discipular você, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração, repita assim comigo, nesta noite, eu preciso me alimentar do pão da vida, o pão que desceu dos céus. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, o Senhor da minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo é o único Senhor que pode tirar o pecado da minha vida, que pode perdoar os meus pecados, que pode trazer a paz da minha vida. Eu declaro que Cristo é o Senhor da minha vida, eu preciso dEle todos os dias, sem Ele eu não posso viver, sem Ele eu não posso andar, sem Ele eu não posso caminhar, sem Ele eu não tenho paz, sem Ele eu não tenho alegria, sem Ele eu não tenho satisfação da vida. Em nome de Jesus, fala, em nome de Jesus, eu declaro que Cristo é o único Senhor da minha vida e será todos os dias da minha vida, até a volta dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar por você. Pai, se houve alguém que fez pela primeira vez essa oração e tem essa necessidade de fome e de sede de te conhecer mais, dê a eles, Senhor, este privilégio.
do que a te conhecer, receber um novo nome, uma vida nova, uma nova história. A melhor coisa, Senhor, é termos a certeza que a nossa vida está guardada por Ti, e estarmos guardados é entregarmos a nossa vida 100%, estarmos assegurados na terra e nos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, aos que têm esta vontade, o perdão de pecados, aos que precisam mudar de vida, Senhor, um novo nascimento. Escreva o nome dessas pessoas no livro da vida e guarda-os, livra-os de todo mal. Assim oro pela tua igreja, que a tua igreja seja alimentada diariamente por este pão, que é o Senhor, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, alimentados, saciados, com a nossa sede, Deus, abastecida, com o nosso corpo abastecido, que nós não tenhamos sede fora, que nós não tenhamos fome fora, porque o Senhor é o pão suficiente, o Senhor é a água suficiente, o Senhor mata a nossa sede, o Senhor mata a nossa fome, e assim eu oro, assim eu declaro a tua bênção, assim eu declaro a tua vitória, o perdão, a bênção e um novo dia sobre a vida de cada um desses, em nome de Jesus. Quem crê, diga assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém. A Bíblia fala: a Santa Ceia é aqueles que querem ter parte com Cristo. A Bíblia fala que a quem come do pão e bebe do cálice, conscientemente não sofrerá o dano da segunda morte. Eu aconselho você ter um compromisso com Deus mais aproximado, ter uma intimidade mais com o Senhor, descer as águas do batismo, aprender que a sua vida é muito mais valiosa do que alguns momentos que você vive. Quando você volta para sua casa, você tem sede de bis, eu quero mais. Mas a Bíblia fala que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 fora. Um dia na presença de Deus é mais do que 1000 fora. Então, eu aconselho você, é um conselho, é uma dica: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Todas as coisas ele fará. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos participar da ceia. A Bíblia fala lá naquele lugar da última ceia, daquele quadro que você já deve ter visto, né, pendurado nas paredes. Ele estava reunido com os seus discípulos, e na última ceia ele pega o pão nas mãos e fala assim: este pão representa o meu corpo. E quando ele fala que esse corpo era representado, minutos depois estava sendo pendurado na cruz. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E que você possa entender que esse alimento vai matar sua fome. E nós consagramos, Senhor, o pão vivo. O pão, ó Deus, representando o pão vivo que desceu dos céus. Que, ó Deus, haja suprimento espiritual, alimento necessário para entendermos, ó Deus, o que a tua palavra fala. Que na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós consagramos a ti, Senhor, o pão e declaramos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. E logo após ele ter repartido o pão, ele pega o cálice na mão e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição. Pai, que coisa boa! Entendemos que nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos e nos deu a vida eterna através do perdão do sangue na cruz. Que este suco represente o sangue e que ao entrar no nosso corpo, ao nós bebermos, Senhor, nós possamos receber vida, e vida em abundância, e toda sede seja
saciada, toda fome suprida. Nós consagramos o cálice e o pão na tua casa e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja. Você pode sentar. Ao se levantar, você pode se servir. Você se servindo do pão e do cálice, você fica de pé em nome de Jesus. Amém? O Senhor diz: faça isso em memória de mim. Fale agora com Deus, ore a Deus agora, em memória dEle, em memória do sacrifício dEle. Foi porque Ele morreu por nós que você pode ter o perdão dos seus pecados. Foi porque Ele levou na cruz nossas doenças. Confesse agora os seus pecados ao Senhor. Peça perdão por tudo aquilo que feriu ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, lance sobre Ele toda a tua enfermidade, toda a tua ansiedade. Reconheça que Ele morreu na cruz para te salvar. Reconheça a dor dEle nesse momento para te salvar. Reconheça o sacrifício dEle naquele momento para te salvar. Reconheça o sangue dEle que te perdoa dos pecados, para o teu sangue não ser derramado. Reconheça a cura que Ele te traz, porque Ele levou no corpo dEle toda a maldição. Ah, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Recebe agora nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, a tua morte no nosso lugar. Nós reconhecemos que o Senhor levou nossa maldição. Toda doença, meu Pai, o Senhor carregou naquela cruz. O pecado que nos traz a paz, estava sobre ti, Senhor. Meu Deus, o Senhor morreu por causa do nosso pecado. Nós reconhecemos a tua morte por nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olhe para o teu próprio coração agora e fale com o teu Deus. Pai amado, te louvamos, e em memória de Jesus agora, porque no corpo dele, ele levou toda a maldição que foi lançada contra você. No corpo dele, ele levou toda a doença que estava sobre você. Em memória de Jesus, comamos agora desse pão, em nome de Jesus, porque é o corpo de Jesus Cristo. Comamos para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor foi esmagado, Senhor, para que nós sejamos saudáveis, meu Pai. Remove agora toda doença mortal do corpo do teu povo, meu Deus. Assim como o Senhor, meu Pai, removeu a Lidiane daquela morte, Senhor. Em nome de Jesus, toda doença mortal e fatal seja removida do corpo desse povo pelo poder do sangue de Jesus. Toda doença mortal, coração, pulmão, em nome de Jesus, artérias, tendões, nervos, cabeça, em nome de Jesus, aonde estiver alojada alguma maldição ou doença, tu foste esmagado, meu Pai, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Oh Senhor, renova agora o corpo mortal dessa pessoa, para que ela tenha vida, em nome de Jesus. E da mesma forma, tendo tomado o cálice nas suas mãos, ele disse: este cálice é o meu sangue que foi derramado por nós. E nós, em memória de Jesus, beberemos para a glória de Deus. Bebamos agora deste que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e culpa. Bebamos todos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, Senhor. O teu sangue tem poder sobre nós, Senhor. O teu sangue está em nós, meu Pai. E o Senhor prometeu que quem comer do pão e beber do cálice, o Senhor dará vida eterna. Dê a vida eterna ao teu povo, Senhor. Dê a ressurreição, dê o milagre, dê a cura. Ressuscita hoje, Senhor, o teu povo.
perdoa pecados, liberta de maldições, quebra sentenças, levanta o teu povo com vida, com força. Meu Deus, tanta doença está lá fora, Senhor. Fortalece hoje o corpo do teu povo, individualmente, que o teu corpo seja fortalecido. Forças ao corpo do teu povo, Senhor, da cabeça até a ponta dos pés, em nome de Jesus. Força, vida, anticorpos, resistência para vencer o mundo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Receba a bênção da ressurreição. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso Deus. Aleluias. Amém? Tem um texto que em Salmos 81, 13 e 16 assim: se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é o grande problema, e nós, de tantos maus exemplos, acabam fechando acesso de nós termos o melhor que Deus tem para nós. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, independente do que eu faça, se a minha vida financeira ela tem uma aliança com Deus, tudo me irá bem, porque o céu se abre, a farinha da panela não acaba e nem o azeite da botija. Você crê assim em nome de Jesus? Então, nesse primeiro domingo do mês de maio, você tem a oportunidade de renovar a tua aliança na sua vida financeira com o Senhor. Você tem uma necessidade financeira? Você tem algum gigante para derrubar esse mês? Você tem alguma coisa para viver? Um processo judicial? Enfim, a Bíblia fala que por aquilo que deseja a tua alma, entrega ao Senhor. Então, você pode dar uma oferta, a contribuição não é estipulada. A Bíblia fala, dá aquilo que deseja o teu coração. Não importa o tamanho da célula, o que importa é a tua intenção de saber que Deus é Deus que cuida da sua vida financeira. Se você comeu, se você trabalha, se você tem lar para descansar, cama para dormir, primeiro, você trabalhou, claro, e segundo, tudo isso só acontece porque a mão de Deus está te abençoando para você ter. Amém? Então, por essa gratidão, pela saúde, pelo trabalho, dê ao Senhor uma oferta a Ele em nome de Jesus. Amém? Pegue esse envelope nas suas mãos. Eu quero, não tenho, Bispo Daniel, não tenho. Pega do mesmo jeito, que Deus não faz distinção de pessoas, acepções. Eu vou orar para que amanhã você tenha e seja abençoado mais. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima, o voto de quem faz. Nós abençoamos os teus filhos, declaramos a tua graça, a tua vitória. Guarda os teus servos, livra-os de todo mal, que toda ação maligna contra a vida financeira, que seja derrubado por terra, espírito da enfermidade, que gasta com remédios desnecessários, que gasta com medicações desnecessárias, em nome de Jesus nós jogamos por terra e declaramos que em cada casa haverá saúde plena, e os teus servos vão desfrutar de uma saúde, um corpo saudável, em nome de Jesus. Nós consagramos a oferta na tua casa, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Consagra ao Senhor a sua oferta em nome de Jesus. Tem um gasofilácio, você poderá entregar. Amém? Vamos ficar de pé. Semana abençoada. Lá na cantina tem pastel, tem coxinha, tem bolinho de queijo, refrigerante. E tem um monte de coisa lá que você pode contribuir. Amém? Sábado que vem, dia 10? Sábado que vem, é o nosso bazar solidário. Se você puder, venha fazer. Traga alguém, as roupas são boas, os sapatos são bons, não é nada remendado, retalhado não, viu, irmãos? Coisa boa, tudo tranquilo, organizado, tá bom? Deus abençoe. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Graça, que a graça e o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a tua vida, e que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz.
desde agora e para todo sempre. Amém? Dê um abraço na pessoa do teu lado, desejo uma boa noite e uma ótima semana. Amém?